E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma reflexão que vai ser baseada no nosso último episódio. Se você está aqui, você ainda não assistiu o nosso último EP, vai no nosso Instagram, vai no nosso YouTube que você vai conseguir encontrar tudo lá para você ver. Tá tranquilo, tá fácil de acessar, só você chegar lá e vai estar falando sobre perfeição e santidade. E, gente, foi muito massa o papo que a gente bateu falando sobre perfeição e santidade. E hoje eu queria falar com vocês sobre uma coisa que tem muito a ver com perfeição, que é imperfeição. A gente viu na nossa última reflexão que nós somos imperfeitos e que a perfeição, ela não é algo que a gente consegue alcançar. É impossível para um ser humano ser perfeito enquanto se vive aqui nessa terra porque a gente é pecador. Mas a grande pergunta que fica para a gente é: como é que a gente vive com as nossas falhas? Como é que a gente vive sabendo que a gente não é perfeito? Como é que a gente pode suportar viver dessa maneira? Ou melhor, será que Deus perdoa a minha imperfeição? Eu queria ver com vocês um texto que fala sobre isso, que está lá em Hebreus, no capítulo 4. E a partir do versículo 14, o autor dos Hebreus vai dizer assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Galera, esse texto responde claramente essa dúvida que a gente tem. O que é que Deus faz com a minha imperfeição, com o meu pecado? O que é que acontece? E a resposta é: Deus perdoa os nossos pecados. E por que ele perdoa a gente? Esse texto vai falar que ele perdoa a gente por causa de Jesus Cristo. Ele fala que Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que intercede diante de Deus pelo seu povo. Então, por isso, a nossa imperfeição, a consequência do pecado, o nosso pecado na vida diária, por isso, por causa de Jesus Cristo, tem perdão. Porque Jesus Cristo se fez homem como nós. Ele foi tentado e ele sabe o que é passar por fraqueza. Jesus era perfeitamente Deus, mas ao mesmo tempo Jesus ele era perfeitamente homem. Jesus passou por momentos de tentação. O diabo tentou Jesus no deserto. Ele experimentou o que é ser humano. Jesus conhece as nossas limitações e fraquezas. E por isso, ele se compadece de nós. Nós não temos um mediador que é totalmente diferente da gente. A gente não tem um mediador que não liga para o que a gente fala. A gente não tem um mediador que não se importa com nada disso. Não. Nosso mediador diante de Deus é Jesus Cristo. E ele se compadece de nós. E o que é que a gente faz quando a gente peca? O que é que a gente faz quando a gente entende que a gente errou, que a gente não conseguiu alcançar o padrão de Deus, que a gente escolheu o pecado ao invés de escolher a Deus? O que é que a gente faz? A resposta do autor aos Hebreus está lá no versículo 16. Portanto, aproximem-se com confiança do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Galera, o que o autor aos Hebreus está falando para a gente aqui, nos momentos de fraqueza, quando a gente peca, quando a gente falha, a gente deve sempre se aproximar do trono da graça. E a ideia aqui é como de um servo se aproxima do seu súdito. Nós podemos nos aproximar com confiança do trono de Deus. Se estamos em Jesus Cristo, não tem um pecado que não seja perdoado. Então, mesmo quando a gente falha, a gente pode entender que existe perdão. Deus, ele não mata a gente, ele não volta a condenar a gente ao inferno por causa do nosso pecado hoje. Uma vez que nós fomos salvos e Jesus Cristo agora nos representa diante de Deus, ele nos perdoa. Então, mesmo quando a gente falha, em Cristo,
a gente encontra perdão. A gente recebe diante desse trono de Deus misericórdia e graça quando a gente mais precisa. Nos momentos de imperfeição. Aquele momento onde sua imperfeição ela fica visível. Aquele momento em que você lembra que você não é perfeito e que você é pecador. Lembre de Jesus Cristo. Se aproxime dele, do trono dele, do nosso mediador, daquele que intercede diante de Deus por nós, por mim e por você. Se aproxime dele, porque esse sumo sacerdote, ele tem misericórdia da gente. Ele nos perdoa. E é exatamente isso que João vai dizer na sua primeira carta, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Existe perdão para as nossas imperfeições. Existe perdão para o nosso pecado. Então, sempre que você pecar, sempre que você lembrar do quão falho e pecador você é, se aproxime de Cristo. Porque nele a gente encontra graça e misericórdia para o momento de necessidade.